Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Muito prazer, meu nome é Marco Sico. Estamos aqui no Evangelho Negociável Responde, onde tentamos deixar todas as dúvidas de lado e esclarecer, segundo a palavra de Deus, os pontos de dúvidas que são comuns na caminhada cristã. Para essa semana, recebi no meu e-mail pessoal uma pergunta bem interessante, né? Eu já fiz algumas lives sobre isso, mas a pergunta é: existe ou não cobertura espiritual? Muito bem. Às vezes eu me lembro de algumas coisas que aconteceram na minha vida e eu vou falar um pouquinho disso sobre cobertura espiritual. Bom, respondendo rapidamente, a cobertura espiritual, a única que existe é a de Jesus sobre nós, porque foi Ele que morreu naquela cruz e pagando o preço por mim e por você. Se você talvez não entenda muito bem aí o que significa essa cruz do Calvário, a obra da cruz, recomendo que assista aqui o nosso curso do Discipulado para o Evangelho Negociável. Tem uma aula que fala sobre a cruz como ponto central da fé cristã. Acho que vai te fazer muito bem. Então sim, existe uma cobertura espiritual que vem de Jesus, que nos guarda quando nós oramos, falamos com Ele, Ele está ali nos guardando. O que não existe é a mentirosa cobertura, entre aspas, espiritual, de seitas e de pastores que dizem que tem poder sobre a tua vida. Isso não existe nenhuma base bíblica que sustente esse tipo de doutrina. A grande verdade é que a origem dessa doutrina, que é mentirosa, da cobertura espiritual de homens, veio num sistema muito controverso de cuidar da igreja e que, no meu ponto de vista, a única intenção desse projeto é manipular pessoas. Então o que ela faz? Não, eu preciso estar nessa igreja porque eu estou debaixo da cobertura desse apóstolo, desse bispo, desse pastor e etc. De uma forma de amedrontar. Se você não faz nada sem falar com o pastor, você não está debaixo da cobertura. Nós não podemos confundir umas coisas com as outras. Então a única cobertura espiritual que de fato existe é a de Jesus Cristo. Eu me lembro de uma vez que aconteceu uma coisa bem desagradável. Eu vou partilhar com vocês. Eu fazia parte na época, já há muitos anos, de uma igreja, e uma pessoa que foi membro da igreja, que saiu desta igreja, estava em outra, faleceu, e nós estávamos orando por essa pessoa sem saber que ela tinha falecido. E eu fui contestado na época pelo pastor dessa igreja, que me questionou dizendo o seguinte: você não pode orar por esta pessoa porque ela está debaixo de outra cobertura. Então daí você já vê qual é a intenção dessa história, dessa cobertura espiritual que esses homens dizem que tem. A intenção é manipulatória, Eles queriam até proibir o meu direito de fazer oração por alguém que eu não sabia que tinha falecido, mas que estava enfermo, E a partir do momento que eu soube que a pessoa tinha falecido, obviamente que não orei mais, mas eles me acusaram de estar orando por alguém que já tinha morrido. Como que eu podia saber, Eu não tenho espírito de adivinhação. Então, isto é só um exemplo das coisas que nós, como cristãos, podemos passar, evidentemente, mas naquela época, eu, de forma bem honesta, eu não era ainda formado em teologia, não tinha nada, eu perguntei ao pastor, eu falei: pastor, sinceramente, eu não concordo com o que o senhor está dizendo, porque Jesus me disse para amar os meus inimigos e essa pessoa não era nem a minha inimiga. Então eu estava orando por ela até o momento que eu soube que ela morreu, claro que eu parei de orar, E pedi a ele que me mostrasse, à luz da palavra de Deus, aonde esse argumento dele tinha sentido, e claramente ele não tinha como me provar. Então é o mesmo exercício que eu peço para você. Sempre leia a Bíblia e quando você tiver tipo de dúvidas, peça a essa pessoa, uma base bíblica honesta que seja, que pelo menos respeite um contexto textual, para que você não seja nem manipulado e nem enganado. Resumindo, não existe essa cobertura espiritual de homens. Existe aquela que o Senhor Jesus nos guarda, tá bom? Então espero que você tenha entendido. E se você tiver perguntas e dúvidas, tem aqui na descrição desse vídeo, tem o nosso e-mail para contato. Pode enviar as suas perguntas, que assim que possível nós vamos respondendo, tá bom? Forte abraço, vejo você até na próxima pergunta. Um abraço.